Olá, meus queridos, tudo bem? Mais uma vez, eu, professora Marcela Freitas, de Linguagens e Redação, estou aqui para lecionar mais um conteúdo. Na aula passada, eu comecei falando para vocês sobre a competência de número 1 e vimos que, dentre falhas e desvios, nós temos a questão da acentuação gráfica, certinho? Então, a aula de hoje falarei sobre a acentuação gráfica, sobre as regras das oxítonas, das paroxítonas, das proparoxítonas, monossílabos tônicos, tá certo? Alguns acentos diferenciais. Então, fiquem atentos, prestem muita atenção, porque nós vamos iniciar esta aula magnífica e magnânima. Lembrando, gente, que muitos dizem que não precisa de gramática para poder fazer a prova do Enem, nem em redação e nem a parte de linguagens. Essas pessoas estão muito enganadas, tá certo? Lembrando que realmente, se você quiser a nota 1000, você tem que saber escrever bem, você tem que dominar a língua de modo formal, tá certo? Então, venham comigo, acompanhem-me. Vamos aqui, né, como eu falei, falar de acentuação gráfica e fiquem à vontade para seguir-me nas redes sociais, né? Aqui está a conta do meu Instagram, tá certo? Olha, primeiro vou falar sobre as regras, né? Na verdade é a regra, não as, porque só tem uma das proparoxítonas. Todas as palavras, pessoal, todas que são proparoxítonas, elas são acentuadas. Vejam comigo aqui nos exemplos, ó, árvore, médico, pássaro, pêssego, sonâmbulo, dentre tantas outras. A utilização do acento circunflexo ou agudo deve ser feita da seguinte maneira. Se for acento circunflexo, né, a vogal ela vai ser nasal ou fechada. E se for acento agudo, se a vogal ela for o quê? Aberta. No caso, ó, quando eu falo esplêndido, né, estômago, percebam que eu fecho mais o som, né? No caso aqui, ó, término, úmido, eu abro mais o som, tá certo? E agora vamos para as paroxítonas, tá? Então, acentuam-se os vocábulos paroxítonos terminados em a, ans, ans, guão, né? Aqui, ó, o em no final, né? O g, o em, ei, ou no plural, né? De tom crescente seguido ou não de s, e o s seguido, né? Aqui, ó, de s, tá bom? Uns, PSLN, XR. Então, são muitas coisas, né? Nós temos aqui várias construções, né? Então, gente, aqui eu quero deixar bem claro o seguinte: vocês podem trabalhar com macetes, né? Eu vou mostrar algumas regrinhas aqui que vocês podem realmente decorar e, obviamente, colocar em prática, porque a regra das proparoxítonas, né? Nós sabemos que realmente é extensa. Então, acompanhem comigo as dicas, tá bom? Vamos aqui. Vocês podem decorar esta regrinha aqui, ó, lembrar de Linux, Psil, pois as paroxítonas terminadas com essas letras devem receber acento, né? Pois elas devem receber, tá? Ou senão aqui, ó, Marte, fêmur, fácil, útil, elétron, tórax, córtex e etc. Outra dica também é lembrar das consoantes rouxinol, tá vendo? Ó? R-O-U-X-I-N-O-L, que vai lembrar também aqui as terminações, certinho? Vamos lá. Aqui, ó, vocês podem, também tem esse macete aqui que vocês podem decorar, ó, Linuxão 1PS, ou também, ó, rouxinol PS, né?
Você desconsidera essa parte aqui, ó, do NO, só para poder lembrar, tá bom? Aqui, ó, leva um acento se a penúltima sílaba fotônica, né? Vocês lembram? L, I, N, U, R, X, né? PS, uns também. Ou aqui, olha, rouxinol. Então, lembrando, em consideração, levando, né, o ditongo, tá bom? Exemplo aqui, ó, vírus, caráter, água, tórax, táxi, túnel, bíceps e etc. Fica bem mais fácil, tá? Agora também tem algumas palavras aqui que eu quero trazer para vocês, porque elas são, na verdade, paroxítonas, né? E muitas pessoas confundem, pensam que é proparoxítonas, tá? Aí acabam acentuando, né? De modo indevido, ou até oxítonas mesmo. Então, sempre é bom ter esse grupinho de palavras em mente, tá? Vamos aqui. Ó, ibero, asiago, pudico, barbaria, maquinaria, duplex, triplex, látex, batavo, filantropo, misantropo, rubrica, viu, gente? Muita gente erra, diz, deixa a tua rúbrica aqui. Se fosse rúbrica, pessoal, a palavra seria o quê? Proparoxítona. Então, qual é a regra das proparoxítonas? Todas são acentuadas, né? Não tem nem o que pensar. Então, a palavra, né, se fosse rúbrica, seria acentuada. Mas nesse caso, não, gente. Não, porque de acordo com o padrão formal da língua portuguesa, é rubrica e não rúbrica. Belezinha? Dando continuidade aqui, ó. Índex, cacetete, pecha, inodoro, incesto, necropsia, austero, recorde, avaro, botica, caracteres, dolo, blefe, hífen, tá certo? Então, gente, deixei destacado aqui, ó, está destacado em negrito, que indica a sílaba tônica, tá? Então, nesse caso, todas são paroxítonas, tá certo? Dando continuidade, nós temos aqui a regra das oxítonas. Então, acentuam-se as oxítonas terminadas em ens, as, es, os, né? Eis, el, né? O els, os, tá bom? E também as letras U e I formando hiato. Lembrando, gente, aqui recapitulando sobre essa questão do hiato, hiatos são duas vogais, tá certo? Que nós temos juntas ali, porque no caso, se fosse semivogal, ficaria, né, as duas na mesma sílaba. Mas quando é hiato, na palavra, elas estão juntas, mas na hora da divisão silábica, elas são separadas, tá certo? Vamos lá. Aqui, ó. Armazém, parabéns, eles mantêm, etc. Freguês, será, né? Serás, cipó, chapéu, chapéis, herói, heróis, né? Também. Aí nós temos aqui baú, tá vendo? Porque quando a gente separa baú, né? Aqui, ó, Luiz, sair. Quando a gente pega essas palavras, elas não vão ficar numa mesma sílaba, né? Baú, baú. Tá vendo? A gente tem essa tonicidade e essa separação nítida ao articular nos lábios, né? Na boca. Luiz. Então, a gente percebe que nós temos aqui duas sílabas. Então, no caso aqui, são hiatos, porque eles não ficam na mesma sílaba, tá? E a outra foi qual? Sair. Pronto. Sair. É diferente de sai. Sai daqui, ó. Sai daqui. Não recebe acento e permanecem na mesma sílaba. Ao contrário de sair, que é um hiato, pois as vogais elas não vão permanecer na mesma sílaba. Elas vão ser separadas. Então, aqui, ó, mesma regra serve para os infinitivos, seguidos de pronomes, ó, conhecê-lo, cortá-las, recebê-la, certo? Como é que isso funciona? Gente, é simples. Vamos aqui pegar a palavra conhecê-lo, tá?
Se a gente pega a palavra conhecê-lo no infinitivo, o verbo qual é? Conhecer, certo? Para não ficar assim, falar conhecer ele, que isso não está de modo formal, nós devemos falar o quê? Conhecê-lo. Simplesmente a gente vai acentuar, né, A, E e O, quando, né, tira-se a forma do infinitivo e coloca o pronome oblíquo, né? No caso aqui, olha, vocês podem perceber, ó, o ló, las, lá. Então, a gente coloca e acentua se realmente a terminação for uma dessas três vogais. Caso contrário, não é acentuado, tá certo? O mesmo caso aqui, ó, cortá-las. Qual é o infinitivo de cortar, né? Cortar, né? Então, se eu tiro o R, eu acentuo o A, né? Porque é oxítona, e depois coloco o las. Aqui também, recebê-la, né? Receber, né? O infinitivo, eu tiro o R, coloco receber com acento circunflexo, até porque o som é fechado, e depois coloco ali a terminação do pronome, tá certinho? Certinho, vamos dar continuidade. Aqui, então, temos também aqui um macete para as palavras oxítonas, né, que é justamente atemporal. Aí você tem que decorar, né, colocando essas pequenas aqui, porque senão você pode pensar, então quer dizer que oxítonas terminadas em T, terminadas em P, né, em RAU, são acentuadas? Não. Então aqui, ó, A é acentuadas, em e O, tá certo? Então, as palavras terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, e em, né, que no caso plural vai formar ens, elas são acentuadas. Aqui, ó, cajá, café, vovó também, né, etc. E também tem uns casos dos hiatos, não foi como eu mostrei aqui para vocês, o I, excepcionalmente, se forem hiatos, tá bom? Vamos lá, seguindo, tem aqui, olha, para que vocês possam prestar atenção, que também são oxítonas. Ureter, catéter, ruim. Tem gente que fala que a pessoa é ruim. Não, é ruim. Condor, né? Novel, nobel, mister. Então, essas palavras aqui, elas são oxítonas. E, ó, como elas terminam aqui em R, tá vendo? M, L, né? Aqui R de novo. Elas não recebem acento tônico. Continuando aqui, nós temos as monossílabas, tá? Olha, gente, quero chamar atenção aqui porque muitas pessoas acham que é uma sílaba, mas aqui é oxítona. Não. Se a palavra ela possui uma única sílaba, ela vai ser denominada de monossílabo, tá certo? Então, só que tem uma divisão entre as tônicas e as átonas, tá? Então, dependendo ali da tônica, aquela que for mais forte, aquela que gera sentido sozinha, tá? Você vai acentuar. E a regra é a mesma das oxítonas. Acompanhem aqui. Quando temos aqui, ó, ditongos abertos, ei, eu e oi, né? Ó, dói, véu, véus, dói. E aqui, ó, a, e o, seguido ou não de S, ó. Des, ma, no, pa. Tá vendo que é só uma sílaba? Então, ela não é considerada oxítona, é simplesmente uma monossílaba. Essas aqui são tônicas. E vou falar agora sobre o acento diferencial, tá? Muitas pessoas erram, eu sei que teve um novo acordo e tem gente que diz, não lembro das regras do novo acordo, eu não sei nem o antigo, mas não tem problema. Fixem aqui no que eu vou falar agora, para que vocês também não venham errar, tá certo? Porque todo cuidado é pouco, vocês estão lutando para tirar uma excelente nota na redação do Enem. Então, o ideal é que vocês prestem bem atenção no acordo vigente, tá bom? Vamos aqui, olha. Pode e pode. Por e por, né? No caso aqui, ó, com acento circunflexo, sem nenhum acento. Do outro modo também, ó, por com acento circunflexo e sem um acento. Ó, quando eu falo pode, é quando nós temos o pretérito perfeito do indicativo do verbo poder. E
pode é a forma do presente do indicativo. Por exemplo, quando for, né, o pretérito perfeito do indicativo verbo poder, é como se eu falasse assim, ó, o aluno pôde fazer a prova, ou seja, passado, ele pôde fazer, tá certo? E quando eu digo aqui o aluno pode fazer a prova, é que está no presente. É como se vocês estivessem chegando, né? E pedisse assim, olha, por favor, eu estou precisando fazer a prova. Aí, eu cheguei um pouco atrasado. Eu posso? Aí a professora fala assim, vê que ninguém saiu da sala e fala, você pode fazer a prova. Sente-se. Aí tá certo. Aí alguém vê no corredor, né? Viu você ali correndo. Aí depois pergunta, ei, o aluno pôde fazer a prova? Aí a professora diz, ele pôde, porque já passou. Então, para poder diferenciar essa questão temporal, você pode sim, né? Pode colocar o acento, né? Quando indicar passado e sem acento ou quando indicar presente. Tá vendo como é fácil? E aqui, ó, por verbo e por preposição, ó. Você deve pôr o caderno na mesa. Então aqui, ó, se eu substituir pelo verbo colocar, dá certo, né? Ó, você deve colocar o caderno na mesa. Então, se eu consigo substituir pelo verbo colocar, é porque o certo aqui é o quê? Pôr com acento. Ande por cima das pedras é a preposição, né? Por. Então, aqui eu não tenho como falar ande colocar cima das pedras. Então, se eu não posso substituir pelo verbo colocar, é porque aqui é por, né? Preposição. Se eu conseguir o sentido de colocar, é porque simplesmente nós temos aqui por como verbo. Aí sim, coloca-se o acento circunflexo, tá bom? E nós temos também ainda o acento grave, que não será discutido na aula de hoje, mas é para que vocês tenham uma noção, tá certo? Que também faz parte da competência de número 1. Então, o acento grave ele é exclusivamente para indicar a crase, né, a contração da vogal A, mais o A da preposição nós temos ali e do artigo, tá bom? Fui à Bahia, por quê? Quem vai à Bahia, volta da Bahia, tá certo? Fumar é prejudicial à saúde, porque fumar é prejudicial a quê? Então, é prejudicial à saúde. Chegamos à noite, né? Chegamos aqui a uma locução, né? Nós temos aqui feminina, né? Prepositiva, então, à noite, à tarde. Então, aqui leva-se também o acento grave, né? Aqui a fusão, tá bom? E agora nós vamos para as questões. Podemos observar aqui, olha, céu, herói. Nós temos aqui ditongos, né? Aí, quando a gente observa essa construção, né? Você fala, mas aqui é monossílabo, etc. Mas a regra maior aqui é porque são ditongos. Nós temos aqui, ó, matemática, né? Oxítona, paroxítona e proparoxítona, né? Lembrando que sempre a gente conta do final, né? Aqui começa oxítona, paroxítona e proparoxítona. Tóxico, né? Do mesmo jeito, oxítona, paroxítona, proparoxítona. É a mesma regra, né? Temos aqui, ó, armário, oxigênio, também, ó, paroxítona, né, terminada em ditongo, aqui também, olha, vem e tem. Isso aqui eu quero chamar a atenção. Muitas vezes, né, os alunos erram, isso daqui já conta com um tipo de desvio, tá certo? Da competência de número 1. Quando eu tenho, por exemplo, ele tem uma casa, tá? Eu não vou colocar esse acento diferencial. Agora, quando eu falo eles têm uma casa, pelo fato de ser plural, eu coloco acento circunflexo. No caso de vem, é a mesma coisa. Se eu falo ele vem, não coloca acento circunflexo. Bota do mesmo jeito, V-E-M, tá? Aí eu falo eles vêm, então eles vêm com acento circunflexo. Por quê? No
caso aí, está se referindo a eles, tá? Ou seja, se for no singular, não tem esse acento diferencial. Que vai ser no plural, tá certo? Tranquilinho? Quem não saber dessa regra também anote, que também é de suma importância. Então, nós temos aqui amável, pôde, né? Gente, amável aqui, né, paroxítona, não é mesmo? Quando eu observo aqui amável, ó, é paroxítona terminada em quê? L. Lembra lá do rouxinol, né? Ó, rouxinol termina com L. E esse pôde, né? Lembra do exemplo que eu dei ainda há pouco? Que esse pôde, na verdade, ele indica, né, passado. Foi aquele exemplo que eu disse, né? O aluno pôde fazer a prova. Prosseguindo, né? Nós temos aqui, olha, leia. Minha vida, meu juízo, minha decência. As regras que justificam respectivamente os acentos das palavras acima destacadas são as mesmas que justificam o acento em país, ingênuo, júri, cerimônia, úteis, esplêndido, cafeína, bônus. Então, a gente consegue analisar aqui que, por exemplo, juízo, né? Juízo, nós temos aqui um hiato, né? Então, nós acentuamos, né, o hiato, né, a vogal do hiato, né, quando for I ou U. E nós temos aqui, ó, decência, né, termina em ditongo. Então, quais dessas palavras aqui, né, no caso, respectivamente, terminam, elas são acentuadas pela regra dos hiatos e pela regra dos ditongos. Aqui, ó, a letra A, porque país, olha só, aqui não é ditongo, país, pronto, porque pela regra, perdão, não é hiato, certo, gente? Desculpa aí, retificando o que eu disse, é hiato, então ele é acentuado, tá certo? Quando eu digo aqui, ó, juízo também, porque são hiatos. Ingênuo, a mesma coisa, decência, porque aqui nós temos paroxítonas terminadas em ditongo, tá bom? Nós temos aqui, ó, assinale a opção na qual a palavra está acentuada de acordo com as normas vigentes, né? Aí temos aqui, ó, eu vou ler conforme está a acentuação aqui, tá certo? Rúbrica, suíço, aromático, vátapa, patrio. Gente, e aí, o que é que vocês acham? Já tem uma alternativa que eu falei já nesta aula, né? Que no caso foi aqui, ó, por exemplo, rubrica, né? Muita gente pensa que é rúbrica, mas não é, viu? Nunca coloquem assim. No caso aqui, ó, suíço, vou mostrar aqui para vocês. Olha, o certo é rubrica, né? Paroxítona terminada em A. Então, se a sílaba tônica é no bri, então não tem para que acentuar, tá certo? Suíço, né? Ó, é suíço, é hiato, gente. Então, quem é acentuado é a letra I, tá bom? No caso aromático, é a palavra escrita de modo certo, porque para paroxítona, todas as proparoxítonas, elas são o quê? Acentuadas. E não é vátapa, né? É vatapá, é oxítona, tá certo? E no caso aqui, ó, patrio, não é pátrio, tá? Vamos aqui para mais uma questão. Assinale a alternativa cujo vocábulo só pode ser empregado com acento gráfico. Gente, aí no caso aqui, ó, diálogo, até, análogo, é música. Existe a mesma escrita, só que com acento diferente em qual desses casos? Nós temos aqui, ó, eu posso falar diálogo, né, que há um diálogo e eu dialogo com alguém. Até, né, nós temos a posição até e o verbo até, tá certo? Então, a primeira ou terceira pessoa do singular presente do verbo atar, é como se fosse assim, que ele ate, tá entendendo? Ele ate esse negócio aqui, por gentileza, criatura de Deus. É mais ou menos isso, tá certo? E no caso aqui, ó, nós temos
análogo, né? Aí não há o verbo analogar, por isso não cabe analogo, tá certo? Eu analogo, né? No caso aqui de nós temos aqui o verbo e a conjunção aditiva aí, né? Por exemplo, maçã e pera, tá bom? No caso aqui de música, nós temos o substantivo música e o verbo musica, né? Que é a terceira pessoa do singular, né? Por exemplo, ele musicou, né, o poema e ainda musica vários outros poemas. Então, fica a dica, né, para você que achava que música não existe. Então, é um verbo. Então, preste bem atenção, né? Que interessante. Por isso que é bom sempre estudar, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais conhecimento nós vamos adquirindo. Então, prosseguindo, nós temos aqui essas questões, olha, relaciona a segunda coluna, as colunas, considerando as regras de acentuação gráfica e em seguida assinale a alternativa com a sequência correta. Né? Temos aqui, ó, quilômetro, décimos, por, pôde, faísca, reúne, será e pajé. Então aqui, ó, quando eu falo quilômetro, décimos, nós temos aqui proparoxítonas, né? Por, pôde. A gente sabe que é o que? Acento diferencial. Faísca, reúne. Nós temos aqui, ó, hiatos, né? Nesse primeiro caso com i, hiato aqui, ó, com u. E será e pajé, que são oxítonas, né? Ambas palavras, elas têm aqui, ó, terminação com acento agudo, só que neste primeiro caso aqui, será com a e pajé, né, com e, que de qualquer forma fazem parte da regra das oxítonas. Então, a alternativa aqui é a letra A, tá? Vamos para mais uma. Nós temos aqui, olha, considerando as regras de acentuação gráfica, leia os trechos abaixo e assinale, né, as alternativas corretas, né, ou a alternativa, porque essa daqui depois vai perguntar se é 1, se é 2 que está certo, só número 2, número 3 e assim sucessivamente. Vamos lá. Uma das maneiras de evitar situações constrangedoras ou desconfortáveis, destaca a consultora, é descobrir quanto é possível obter benefícios com a própria deficiência do candidato. Já deficientes auditivos podem ser alocados em áreas com grande ruído e que requeiram concentração elevada, com linhas de produção de fábricas. Uma pesquisa realizada pelo órgão em 2006 destacou que quase 80% dos deficientes no Brasil têm menos de 8 anos de estudo, o que dificultava às instituições financeiras a tarefa de adequar-se à legislação. Então, estão corretas, né, as alternativas? Quais? 1 e 2, 3, 2 e 3 ou apenas a 2, né? Então, vamos lá. Observem, vejam qual que vocês, né, realmente indicam assim, esse daqui realmente a acentuação gráfica aqui está de modo efetivo, né? Então, vamos lá. É justamente a terceira, porque nas outras a gente pode observar que, ó, situações, né, constrangedoras ou desconfortáveis, gente, paroxítona ali, mas nós temos ali, ó, a questão do acento, né, essa parte que eu destaquei aqui, ó, que está em vermelho, é justamente porque está escrito de modo errado, e aqui, ó, o azulzinho indica o modo certo de escrever a palavra, tá bom? É como aparece no texto. Aqui, ó, benefícios também sem acento, tá bom? E aqui, ó, requeiram, né? Não tem esse acento, não é de jeito nenhum. É requeiram sem acento mesmo, porque, né, não tem terminado em M, né, as paroxítonas aí, tá bom? E para finalizar, lindos e maravilhosos, assinale a alternativa em que a palavra deve ser obrigatoriamente acentuada. Nós temos aqui, ó, eu vou ler como está aqui. Acumulo, inicio, publico, lúdico, né? Então, gente, quando a gente observa aqui, acumulo, sabemos que existe, né? Mas nós também não temos acúmulo, né?
inicio, né? Eu inicio uma redação. Aí se eu falo, como está o início da sua redação é acentuado. Eu publico um texto, beleza? Agora, né, este texto se torna público, aí é acentuado, né? Agora, lúdico, né? Ou ludico, como é que fica? Gente, aqui, ó, nós temos aqui, ó, acúmulo, público e inicio, tá certo? Início, perdão. Então, no caso aqui, ó, é algo mais... que esses daqui tem dupla grafia, né? Assim não precisam ser acentuadas. E aqui na letra D, no caso, A, não há essa necessidade, tá certo? Então, meus amores, eu quero desejar um bom desempenho para vocês. Mantenham-se firmes, né, nessa decisão de passar no Enem. Estudem bastante e lembrando que gramática torna-se necessário realmente o domínio dela para que vocês possam fazer a prova, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima aula, com a graça de Deus. Tchauzinho e tudo de bom. Beijo!